Oi gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Hoje eu vim falar sobre essa série aqui, que foi a última série que eu li, os últimos 4 livros que eu li, que é a série Os Rokesbys, da Julia Quinn. A série é composta por uma dama fora dos padrões, um marido de faz de conta, um cavalheiro a bordo e uma noiva rebelde. Vocês viram, né, que todas as capas dessa série são incríveis de lindas, maravilhosas. Essa capa do primeiro livro continua sendo a minha favorita, mas todas as outras também são incríveis. Então, essa série, como tem dizendo aqui, é uma série que se baseia na história de uma família que existiu antes da série dos Bridgertons, lembra? Então, antes dos irmãos Bridgertons, havia os Rokesbys. Se você quiser saber um pouco mais sobre a série dos Bridgertons, eu vou deixar o link da minha resenha aqui embaixo na caixa de descrição. Lá eu falo sobre os 8 ou 9 livros que compõem a série inteira. E aí você se pergunta, qual é a ligação entre os Bridgertons e os Rokesbys? O pai da série Os Bridgertons, o Edmund Bridgerton, é irmão dos personagens de Bridgertons que aparecem nessa série aqui. Então, os Rokesbys eram vizinhos dos Bridgertons que deram origem à série Os Bridgertons que a gente conhece. Curiosamente, a história do Edmund não é contada nessa série Os Rokesbys. Nesse primeiro livro aqui, o Edmund é uma criança, ele tem 13 ou 14 anos, né? Durante a série, ele cresce, logicamente, e como é dito na série Os Bridgertons e também é repetido aqui, ele se casa muito cedo e já aparecem os primeiros filhos dele aqui. Como eu disse, a história dele não é contada nesses livros, então isso não é spoiler. Então tá, se o Edmund Bridgerton, que é o pai dos personagens principais da série Bridgerton que a gente conhece, não é um dos personagens principais dessa série, quem são eles? Nesse primeiro livro aqui, a gente vai conhecer a Billie Bridgerton, que é a irmã mais velha da família Bridgerton. Ela é uma dama fora dos padrões, porque apesar dela ser filha de um visconde, ela certamente não faz a menor questão de seguir a sociedade. Desde cedo, ela brinca animadamente com os irmãos e os vizinhos Rokesbys. Era ela quem começava as brincadeiras na maioria das vezes. E no começo desse livro aqui, ela tá numa situação complicada. Por quê? Ela resolve subir numa árvore para salvar um gato que estava lá e ela não consegue descer. Na verdade, ela cai da árvore para um telhado e ela não consegue descer do telhado. E aí a história começa com ela em cima desse telhado, sem saber como sair, sem ter ninguém para pedir ajuda, até que chega alguém, que é o George Rokesby, o vizinho dela, o mais velho da família Rokesby e o único Rokesby que ela não se dá muito bem exatamente. Não é que eles se odeiem, não é nem que eles não se gostem, mas é porque o George, ele sempre foi mais velho, ele não participava das brincadeiras, porque como ele é o primogênito, ele tinha muitas responsabilidades, né? Desde criança, ele foi criado para ser o próximo conde. Existe uma diferença de idade razoável entre ele e os irmãos, e entre ele e a Billie, né? Então ele não participava das brincadeiras, das travessuras. E é nessa situação que começa, né, a aventura entre os dois. Porque eles podem até não se gostar tanto, não ter tanta intimidade quanto a Billie tem com os outros 2 irmãos Rokesby. Mas com certeza vai nascer algo entre eles. Nesse segundo livro, a gente vai conhecer a Cecilia Harcourt e o Edward Rokesby. O Edward é um capitão do exército, está na América por conta da guerra e é o melhor amigo do irmão da Cecília. E a Cecília, lá em Londres, recebe uma carta dizendo que o irmão foi ferido. E por causa de sua falta de opções, ela decide viajar até a América para encontrar o irmão. Mas por algum motivo ela não consegue encontrá-lo,
mas encontra o Edward Rokesby, que é o melhor amigo, né, do irmão dela. Ele está inconsciente e para conseguir cuidar dele, a Cecília diz para todos que ela é a esposa dele. E ela cuida dele enquanto ele está inconsciente até que ele acorda. E aí quando ele acorda, ela pensa que vai tudo por água abaixo, né, porque ela não é realmente a esposa dele. Só que apesar de ter uma amnésia, né, porque ele levou uma pancada na cabeça, ele se lembra dela. E aí é que tudo complica. Esse terceiro livro, Um Cavalheiro a Bordo, vai contar a história da Poppy Bridgerton e do Andrew Rokesby. Eles se conhecem assim. A Poppy tá passando uns dias na casa de uma amiga no litoral e ela tá passeando pela costa, né, pela praia, até que encontra uma caverna. Parece meio sem sentido ela querer entrar na caverna, apenas eu descrevendo assim. Mas quando você começa a ler e você começa a conhecer a Poppy, você entende completamente por que ela entrou naquela caverna. Só que ao entrar na caverna, ela percebe que tem algum tipo de contrabando ali, porque a caverna tá cheia de produtos, cheia de caixas, e ela não sabe o que fazer ao perceber que existem dois homens dentro da caverna. Bem, eles encontram ela, levam-na para o navio e a prendem no quarto, na cabine do capitão. E o capitão é o Andrew Rokesby. Só que ela está num navio pirata. Ninguém sabe que Andrew Rokesby é o capitão Andrew James. E aí, por uma série de motivos, ela vai ter que fazer a viagem com ele dentro da cabine dele o tempo todo. E o quarto livro da série é esse aqui, Uma Noiva Rebelde, que vai contar a história dos dois caçulas das famílias de Bridgerton e Rokesby. Nesse livro, a gente vai conhecer a história da Georgiana Bridgerton e do Nicholas Rokesby. Eles se conhecem a vida inteira, né? Eles têm quase a mesma idade, eles têm uma diferença de idade bem grande em relação aos seus respectivos irmãos. E assim, Nicholas tá estudando medicina na Escócia e Georgiana, ela quer casar, mas ela quer casar por opção dela. Só que quando um homem sequestra ela, pensando em se casar com ela para ter o dote dela, porque ele está com várias dívidas, ela percebe que as opções dela são ou se casar com esse homem que quer só o dinheiro dela, ou ela vai ser uma solteirona para sempre, né? Porque como ele a sequestrou e passou 10 horas sozinho com ela, ela será uma pária para sempre, porque a sociedade pensa que ele deflorou ela e, enfim, que ela não é mais digna de ser uma pessoa. Só que o Nicholas aparece como uma terceira opção. Ele vai se casar com a Georgiana, uma grande amiga, para que ela tenha a sua reputação validada novamente. Bem, esse foi o resumo, né, dessa série, desses 4 livros. Como sempre, assim, acho que basicamente todas as séries de romance de época, você pode ler a série, né, na ordem correta, ou você pode ler cada livro separadamente, não tem muito problema. Apesar de ter uma citação aqui e ali sobre as histórias anteriores, isso não vai fazer diferença, né, na história que está sendo contada no livro atual. Então você pode simplesmente ler um deles ou ler todos, tanto faz. Então deixa eu falar um pouco sobre as minhas impressões de cada livro. O primeiro livro da série é o meu segundo favorito. Billy Bridgerton e George Rokesby têm uma dinâmica muito boa, eles são personagens excelentes e a construção do relacionamento deles também é muito boa. Eles têm uma rixazinha no começo que faz todo o desenvolvimento ficar ainda mais engraçado, ainda mais divertido, ainda mais envolvente. E o mais legal ainda é que, assim, a Billy Bridgerton, sendo uma Bridgerton, ela sempre pensou que casaria com o Rokesby, porque a família é amiga desde sempre, ela é amiga dos filhos Rokesby desde sempre, e ela gosta muito deles, então ela achava que era apenas natural. Só não exatamente com o Jorge. Então, é um livro muito bom, é uma história muito boa, são personagens muito bons. O segundo livro também é muito bom. Ele tem um quê, né, de mistério, porque o Edward perdeu a memória, a gente fica por muito tempo sem saber como ele, exatamente o que aconteceu com ele. E a história da Cecília também é uma história muito boa, porque é uma história de coragem, né? Acho que ela nunca pensou que poderia viajar
cruzar o Atlântico, né, sair da sua casa, mas, sei lá, a falta de opções, né, o desespero move ela. Esse livro é o meu terceiro favorito, e ele só não é o favorito porque o outro livro favorito é realmente incrível, porque esse clichê, né, de um marido de faz de conta, né, de pessoas que se dizem casadas, mas não são, é um dos melhores tipos de clichê, eu adoro. O terceiro livro, esse é o meu favorito, gente. Esse livro é sensacional. Esse livro não é só o meu preferido da série Os Rokesbys. Ele é o meu preferido de todos os livros da Julia Quinn que eu já li. Com certeza, ainda tem alguns livros da Julia Quinn que eu ainda não li. Mas, inclusive, eu já falei aqui sobre a série Os Bridgertons, que eu já disse que eu vou deixar aqui embaixo o link. E já falei também da duologia Agentes da Coroa, que também é muito boa. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Ah, e falei semana passada da série da trilogia Bevelstoke, né? Que também é da Julia Quinn. Vou deixar o link aqui embaixo também. Vou fazer toda a lista de livros da Julia Quinn sobre os quais eu já falei. Mas esse aqui bate todos. Esse único livro aqui tá no topo da lista de todos os livros da Julia Quinn. Uma história engraçada, uma história envolvente, uma história até meio diferente, né? Porque não se passa de jeito nenhum dentro da sociedade, mas os costumes da sociedade ainda estão lá, meio arraigados. Realmente é uma história maravilhosa. E se você tiver que escolher entre comprar e ler apenas um livro, vá nesse aqui, Um Cavalheiro a Bordo. E esse quarto livro, ele é o que eu menos gostei na série. Ele é bom, só que eu achei que ele tinha potencial para ser melhor. Olha essa capa, gente, essa capa é linda. E a história é fofa também. Só que até o final, assim, até bem mais da metade do livro, ele vai passando e você vê as coisas demorando a progredir, sabe? Acho que a metade inicial do livro, a história realmente não acontece. Então é uma história fofa, né? De dois amigos de infância que precisam se casar por conveniência, mas faltou algo, sabe? Eles são amigos de infância, mas tem algumas situações, não fica tão natural assim, sabe? Parece meio estranho. Os gatos da Georgiana são incríveis, eu me diverti muito com eles, mas acho que a presença deles acabou atrapalhando muito do que poderia ser o desenvolvimento entre o casal. Então, assim, acho que é mais um livro sobre amizade, exatamente, do que um relacionamento romântico. Então, pra mim, faltou alguma coisa. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse resumo sobre a série inteira dos Rokesbys. Se você já leu essa série, me conta aqui nos comentários o que você achou. Como eu disse, o meu livro preferido é o terceiro, e eu gosto bastante do primeiro também. Mas o único livro que realmente me desapontou um pouco, mas que não exatamente é ruim, foi o quarto livro. Me conta aqui embaixo se você tem a mesma opinião que eu, se você já leu. E se você ainda não leu, o que você espera dessa série, se você gostou, se você vai ler. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixa seu like se você gostou desse vídeo. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo vídeo.